Estamos de volta ao vivo, direto do Expo Transamérica, com a Beth Educar 2019, para mais uma palestra, para mais uma interatividade com as pessoas, passando e compartilhando conhecimento para vocês. E claro que um dos pontos principais dessa palestra e dessa feira também de educação é a gente, se render à inteligência artificial. Quem que não quer saber cada vez mais e se aprofundar cada vez mais, né? Malu Mota. Pois não, vamos falar aqui com o diretor de tecnologia do grupo Unip Objetivo, Marcelo Vanini. Tudo bem, Marcelo Vanini? Tudo bom, Malu? Tudo bom, Silvia? Qual vai ser o principal foco dessa palestra? A gente vai mostrar aqui, na verdade, vamos tentar não descer num tema muito técnico e mostrar como a inteligência artificial pode ajudar o nosso negócio educacional, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista comercial, tá? E as iniciativas que a gente está tendo no grupo, nas diversas áreas do grupo, tá? Desde a escola até a universidade. Bom, okay. Quem também participa dessa palestra aqui é a Elisângela Mônaco de Moraes. Vamos trazer aqui, que ela é gerente. Ela já pode ocupar aqui o seu lugar, que eu vou saindo e você vai ficando. Obrigada. A Elisângela, que é gerente de TI do Grupo Objetivo Unip, e ela é mestre em Engenharia da Computação e também professora da Unip. Diz uma coisa, o que é que a sua parte na palestra será o quê? A parte de pesquisa, imagina, a parte de pesquisa toda acadêmica, né? Uhum. Então, com base no que nós aprendemos, a gente está conseguindo aplicar e desenvolver algumas das ferramentas que nós iremos demonstrar aqui. Inteligência artificial, aqui o assunto aqui fica aqui com o Marcelo e com a Elisângela. Muito obrigada, boa palestra para vocês. Boa palestra. Obrigado, Malu. Obrigado, Silvia. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela audiência de vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês o quão difícil é você aplicar a inteligência artificial num grupo educacional do nosso tamanho, com a complexidade que a gente tem, tá? De forma que isso consiga ajudar o nosso processo educacional e o nosso processo comercial, tá? Lembrando que a gente é um grupo que atua em todas as faixas da educação, tá? Desde da educação básica até pós-graduação. Então, vou contextualizar para vocês um pouco do tamanho do grupo. Pronto. Aqui é uma breve história do grupo do grupo Unip Objetivo, tá? A gente surgiu, o grupo foi criado em 1965 com o objetivo, tá? Depois, nesse meio tempo, entre 65 e 88, surgiram as faculdades Objetivo, que vieram se tornar Universidade Paulista, Unip, em 1988. Em 2006, a gente começou a nossa operação de ensino à distância no grupo, até chegar nesse ponto, 2019. Não está funcionando esse negócio aqui. Tá. Do que a gente está falando aqui? Objetivo: 948 escolas conveniadas no Brasil, 12 cursinhos aqui na cidade de São Paulo e estado, e 15 colégios próprios. Universidade Paulista, 27 campi e 900 polos de EAD. Na verdade, esse número já está um pouco desatualizado. Hoje a gente já está indo para 1.200 polos, ou seja, estamos presentes em 1.200 localidades do Brasil. Faculdades associadas. São universidades que pertencem ao grupo, não levam a marca Unip nem Objetivo, mas pertencem ao grupo educacional, tá? É uma operação eminentemente no Nordeste, com alguma coisa no Sul do país também, tá? Estamos em todos os estados. É que aí tem uma divisão aí no meio, enfim, mas a operação mais forte aí no Nordeste, tá? E a gente está falando de um número aproximado, total, de 770 mil alunos impactados pelo nosso sistema de ensino. A gente trouxe aqui uns dados do último censo de educação no país, foi divulgado em 2017, educação básica e educação superior, para mostrar a evolução dessas correntes educacionais, que é onde a gente atua, tá? Para a gente ver como esse processo está
está evoluindo. Você pode ver que a educação básica, na verdade, ela segue uma certa linearidade. Tá? O que não é verdade aqui na parte da educação superior. A gente pega ali a parte verde, ela corresponde à fatia do EAD no processo de educação superior. Se a gente puder observar, olha como essa fatia do EAD ela vem aumentando ao longo do tempo. E o grande desafio no EAD é justamente porque você tem que levar a mesma experiência educacional de dentro de uma sala de aula para uma estrutura que você não tem você não tem um controle total. Você tem que levar para um polo, numa cidade, às vezes, que a maior conexão de internet que você tem no polo é da própria universidade. A gente tem um caso desse em Coari, tá? É um polo nosso no interior do Amazonas. E a conexão é um polo que tem por volta de... Deixa eu ver se o pessoal está aqui do EAD. Não está, para me desmentir. Mas eles têm por volta de 500, 600 alunos nesse polo. E a conexão de internet que a gente levou para lá é uma conexão via satélite que é maior do que tem... mais do que tem de conexão de internet na cidade inteira. Tá? E como a gente levar isso? Como a inteligência artificial e tudo que a gente fez usando inteligência artificial ajuda nesse processo? Entendendo que são realidades absolutamente distintas no nosso país. Né? Eu não posso assumir que todo mundo tem a mesma infraestrutura que eu tenho aqui em São Paulo. Eu vou passar a palavra para a Elisângela, tá? Que é a minha gerente ela trabalha na equipe de tecnologia com a gente. Ela vai passar alguns conceitos para vocês e aí eu vou continuar aqui para a gente vir na aplicação prática do que eu estou falando, tá? Obrigada, Vanini. Boa tarde. Então, pegando o que o professor Vanini falou, a gente tem uma mudança, né, na sociedade. A educação à distância ajudou em muito essa evolução. Mas a gente está falando de uma sociedade que antes era orientada à indústria e agora ela é uma sociedade orientada a informações. A gente cada vez mais está vivendo aí no mundo interligado pelas redes, né? E é claro que as tecnologias elas são as maiores responsáveis por essas mudanças. E muita tecnologia é necessária para isso, foi necessária. A gente tem aí estudos que demonstram as gerações da educação. Alguns estudos apontam que hoje nós estamos na 5ª geração. E ela é baseada na tecnologia de internet. Como o professor Vanini disse, então nós temos alunos em todos os estados, muito longe, né? E a gente precisa levar o ensino para eles da mesma forma, com a mesma experiência, com um ensino personalizado. Então nós temos os professores e os alunos no mesmo ambiente. Nós temos os professores e os alunos em ambientes totalmente separados ou parcialmente separados. E a gente tem que levar a mesma experiência para esses alunos. E o que media isso é a tecnologia. Aí, saindo um pouquinho do ensino e aprendizagem, que eu estava falando antes sobre a mediação por tecnologia, para os atores, né? Alguns aprendendo, outros ensinando, eu acho que vale a informação da quantidade de dados que nós temos na internet. Esse é um estudo feito pela Cisco, com a projeção até 2021, aonde até 2021, 58% da população estará conectada usando a internet. Até 2021, 61 gigas é o tráfego mensal na internet por usuário. Até 2021 também, nós temos cada pessoa com 3,5 device conectado. Todo mundo tem um celular, tem um computador, mais de um computador. Então, a televisão, né? Tudo. A gente está falando agora da internet das coisas, que cada vez mais vai aumentar esse volume de dados. E esse estudo ainda nem leva em conta a internet das coisas, que o estudo prevê, aí sim, para 2030, que vai ser a grande maioria. Que a internet das coisas são máquinas conversando com máquinas. Li, segura um pouquinho. Claro. Vocês entenderam, e tem a dimensão disso, 2021 é daqui 2 anos.
Tá? Não mais do que isso. Então, a gente não está falando num futuro muito distante aí. A gente pode pegar todo mundo que está nessa feira aqui, todas as pessoas, e colocar para processar esses dados, que eu arrisco a dizer que eles vão ficar uns 1.500 anos aqui tentando processar essa quantidade de informações que a gente vai estar lidando mensalmente no ano de 2021. E ainda assim não vão conseguir. E aí é onde entra a grande sacada, a coisa legal da inteligência artificial. Duas coisas vão acontecer, ou melhor, uma coisa vai acontecer. Né? A inteligência artificial ela vai acabar com algumas profissões. E a inteligência artificial não vai acabar com a profissão de vocês, educadores. Não é o que a gente acredita. Tá? Não é o que a gente está trabalhando. A gente usa a inteligência artificial para apoiar o processo educacional e não para substituir o professor. Tá? Por quê? A gente está lidando com uma massa de dados muito grande, a gente está lidando com uma massa de alunos muito grande, muito distinta, e a gente precisa ter velocidade para entender todo esse processo. E é só a inteligência artificial que possibilita isso. Ou é um batalhão de pessoas, o que, do ponto de vista de negócio, inviabiliza qualquer negócio. Tá? Você, como professor, você tem um limite para atender um determinado grupo de alunos dentro de sala de aula. O EAD, a premissa do EAD é que eu não tenha barreiras físicas. E como é que a gente consegue trabalhar com uma massa de alunos, com um universo de alunos muito grande, sem você enlatar o ensino, ou seja, você tem que levar um ensino de qualidade, personalizado, tá? Para cada um desses alunos, nas mais diferentes realidades geográficas, socioeconômicas, enfim. E a inteligência artificial ela é o motorzinho que ajuda a gente a levar isso de uma forma mais eficiente e ajuda a gente a processar tudo isso. Tá? Vamos lá, Ali. Só mais uma informação, eu acho que bem relevante. Segundo esse estudo também, 80% de todo o conteúdo do tráfego da internet será de vídeo. Bom, com esse volume grande de dados, aí entra o primeiro conceito de recurso tecnológico que sustentam a transformação digital e que está casado e sempre está junto com a inteligência artificial, que é o Big Data. Aqui tem uma definição de Big Data, mas eu vou tentar ser mais prática. Então, o que se refere ao Big Data? Se refere a grandes volumes de dados. Então, petabytes de dados. Se refere a dados estruturados e não estruturados. Então, aqui, vocês vão ver mais para frente, que nós temos os dados estruturados. O que são isso? Então, o sistema de ambiente virtual de aprendizagem, o sistema de gestão acadêmica, eles estão em um banco de dados. É mais fácil extrair a informação. Mas, e o conteúdo que está na internet? E o vídeo que está na internet? Isso não está em banco de dados. E o que você faz na internet? Tá? O que você faz fora dos seus ambientes, que você tem controle? Mais um par, desculpa a interrupção aí, Li. Mais do que... a gente é um grupo que a gente produz o nosso conteúdo didático. Tá? Todo o nosso conteúdo é produzido internamente. A gente não terceiriza, não pega conteúdo de fora. São professores da casa produzindo conteúdo. Então, eu coloquei aquela historinha para vocês lá, aquele timeline da história do grupo. São 50 anos de produção de conteúdo aqui dentro. 50 anos de informação de conteúdo sendo gerada. É lógico, ela tem um valor absurdo, é o alicerce dessa empresa. Mas e o que a gente produz, o que os nossos alunos produzem de dados e de conteúdos também, baseado no consumo do nosso conteúdo, que a gente armazena isso, a gente não joga fora, e armazena de que forma? Você corrige uma prova, você aplica uma prova para o aluno, corrige a prova dele, você guarda isso. O aluno entra num sistema nosso, assiste uma videoaula, você guarda essa informação de quem assistiu, quando assistiu, como assistiu. Isso daí precisa retroalimentar o nosso processo educacional. Então, o conteúdo a gente domina, o nosso conteúdo está estruturado aqui dentro.
Agora a gente tem que pegar toda essa informação que aqueles 770 mil alunos geram para a gente, pôr no liquidificador, processar aquilo e tirar alguma coisa que fale com o nosso conteúdo. Tá? E é isso, e basicamente é isso que esse cara chamado Big Data faz. Tá? Não sozinho, né? Mas esse é onde cai. Esse é o copo do liquidificador, onde cai tudo lá dentro. E vocês vão entender daqui a pouquinho porque a inteligência artificial necessita dele. Bom, então essa geração de dados cada vez mais veloz, né? Então todo mundo conectado, lembra? 3 devices e meio por aluno, por pessoa. São muitas informações, muitos dados, que é mais da característica do Big Data, essa velocidade com que ele é gerado. Vocês pararam para pensar, vamos sair um pouquinho do universo educacional. Desculpa de novo, Li. Imagina. O ano que vem, eu garanto para vocês que vai ser muito comum vocês olharem carros conectados à internet. Tá? E eu não estou falando de espelhamento de dispositivo móvel em centrais multimídia de carro. É o carro saindo de fábrica com conectividade. Tá? Para você navegar, para você ter um browser embutido, para você ter serviços de internet plugados num veículo. Você tem hoje geladeiras. Então, quando a gente fala de dispositivos, não vamos se restringir ao aparelho celular que a gente tem no bolso ou o computador que a gente tem em casa. A gente tem que pensar todos esses devices, um carro, uma geladeira, um micro-ondas, uma televisão, uma Smart TV, sabe, como fontes de geração de dados. Tá? E dá inteligência para isso, né? O exemplo do professor Vanini é ótimo do carro, mas o que adianta eu ter um carro conectado na internet? O legal é eu ter um carro conectado na internet, meu cartão de crédito está nele, ele me dá sugestões de onde a gasolina está mais barata. Olha que legal. O que o Big Data fez? Ele armazenou, analisou, visualizou e conseguiu integrar todos esses dados. E nos deu isso de uma forma bem inteligente. Desculpa. Só para contextualizar agora a inteligência artificial, então nós já falamos do Big Data, nós vamos falar da inteligência artificial. Ela é bem antiga. O termo nem tinha surgido ainda. Em 1943, um neurofisiologista e um matemático, eles modelaram uma rede neural com um modelo usando circuitos elétricos. Eu até coloquei um exemplo aqui desse artigo. Esse foi o primeiro modelo de aplicação e foi utilizado na inteligência artificial. Também temos, seguindo aí na história, em 1950, Alan Turing ele desenvolveu um teste. E esse teste ele queria que a máquina se passasse por um humano. Então a gente tinha uma pessoa A, humana, uma pessoa B, máquina. E uma pessoa que era o juiz, que não estava vendo. O teste era, eu vou conseguir me passar como humano? Eu sou máquina. Esse é o teste muito famoso de Alan Turing. Em 1951, o Marvin Lemevinsky, o nome dele está aqui, vocês vão entender lá na frente, ele também fez uma máquina onde ele interligava redes neurais. Em 1952, Arthur Samuel, usando uma máquina IBM, ele escreveu uma série de programas para jogar damas. E esse programa ele conseguia se aprimorar por conta própria. Cada vez mais ele se tornava mais inteligente. Mas o termo inteligência artificial, este nome, só em 1956. E uma conferência nessa universidade de Dartmouth. Essa história do jogo de damas é muito interessante. Vocês guardem isso para a hora que eu chegar nas aplicações nossas de IA. Que eu vou dar exemplos para vocês concretos de como a gente chuta a bola inicialmente da inteligência artificial e depois ela começa por si só a se desenvolver. Tá? E lá, nesse evento, eles definiram, inclusive, o escopo da inteligência artificial, a ciência de engenharia de máquinas inteligentes. Agora, mais próximo de nós, então, em 2008, a Google lançou um recurso de reconhecimento de voz no iPhone. Depois disso, em 2011, aí nós temos o lançamento da Apple com a Siri, tivemos a Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft, tudo isso utilizando a técnica de linguagem natural. Em 2012, o Google lançou um algoritmo para reconhecer gatinhos no YouTube.
Aí ele utilizou uma outra técnica de Deep Learning, que tem camadas mais profundas para reconhecimento de imagens. Em 2014, temos um chatbot aí, ó. Esse chatbot, chamado Eugene Gustman, ele conseguiu vencer o teste de Turing. De 30 juízes, ele conseguiu enganar 10. Era a máquina que estava respondendo, não era o humano. E aí nós estudamos, na nossa pesquisa lá, na parte de TI, estudar a inteligência artificial, Big Data Analytics. A inteligência artificial, como que se treina? Quanto mais dados, mais aprende. E quem tem esse grande volume de dados são as técnicas e as tecnologias do Big Data. Então, eles estão juntos. Para o sistema ficar mais inteligente, mais dados eu necessito. Tem aqui algumas técnicas que nós estudamos, técnicas de classificação, mineração de dados, aí são bem técnicos, linguagem natural, que é o que se fala muito, né? Aprendizagem de máquina. Temos extração, que nós utilizamos, BI, visualização. E estudando, pesquisando essas tecnologias, foi possível o desenvolvimento de algumas ferramentas que o professor Vanini vai mostrar agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo do... Eu vou sentar aqui, que aí ali segura o microfone para mim, para eu poder operar aqui. Usando linguagem natural aqui, com tecnologia de speed to test. Esse é um player de vídeo nosso, que a gente desenvolveu internamente, usando algumas APIs de inteligência artificial da Microsoft. Tá? Isso virou um case de sucesso internacional na própria Microsoft. Meus amigos da Microsoft aqui não me... Né, Chico? Não desmente, Chico, por favor. Isso virou um case porque ficou muito legal. Tá? Então, são duas APIs simples que estão disponíveis, tá? E que a gente colocou isso dentro da nossa base de vídeos. Ah, Vanini, você não vai falar que legendar um vídeo é colocar a inteligência artificial. Não, lógico que não, né? Agora, quando eu falo que eu tenho uma base de mais ou menos 56 mil videoaulas produzidas, tá? Por melhor que seja meu sistema de indexação de aula, ou seja, o que é o sistema de indexação? Eu sei que professor gravou, o que ele gravou, tá? E, quando muito, para que universo que ele gravou, ensino médio, fundamental, superior, enfim. Eu sei o que ele falou dentro do texto, do vídeo? Não. Quanto tempo eu levaria, quantas pessoas eu precisaria para pegar e fazer a transcrição de 56 mil videoaulas? Tá? Esse é um ponto. O que a gente fez aqui? Olá. Essa é uma aula do colégio. E nós tá? vamos fazer Embaixo vocês observem que tem a legenda, a fala do professor está síncrona com o vídeo. O tá? exercício. Essa foi uma API que extraiu a fala do professor de dentro do vídeo. Tá? A garota verifica. Eu posso vir aqui, ó, e fazer uma busca. Um alcance de 10 metros, ok? E chega ao final Deixa eu ver se... Opa, da não. trajetória parabólica Gráfico. após 5 segundos de ser lançado. A pergunta é, qual é a tangente do ângulo de lançamento da pedra em relação à horizontal? Vamos colocar aqui pedra, que ele falou pedra. É possível calcular a componente horizontal da velocidade e a componente vertical. Tá. E a partir daí calcular a tangente. Toda vez que o professor falou pedra aqui, Bem, ele falou nesses 3 veja pontos da videoaula, tá? nós já temos a seguinte Então, se eu informação. clicar aqui, eu já Lançamento reposiciono o da pedra vídeo em relação horizontal. onde ele está falando sobre pedra. Com os dados, Eu usei um é exemplo possível extremamente calcular simples, a mas imagina componente que eu horizontal quisesse da saber velocidade e a dentro de um componente vídeo de vertical. 1 hora, E a onde o partir professor daí, fala calcular a a tangente. teoria da Vamos fórmula lá, de Lúcio. Bhaskara, sem ter que pegar e ficar 1 hora assistindo o vídeo Veja só. do professor, porque me Nós já interessa temos a seguinte saber informação. somente a teoria daquele Pedra tópico. foi lançada com E uma mais, certa velocidade V0. Eu tenho um Essa universo velocidade gigante no de zero professores desconhecido. dando aula, Ok? que por Nós vezes dão, sabemos que se em nós algum colocar- momento, dão o mesmo tema da aula, dão o mesmo conceito. De repente, esse professor aqui não me agradou, não é aderente, eu não consigo aprender o conceito com ele. Quem mais fala sobre fórmula de Bhaskara? Quantos professores eu tenho que falam sobre isso lá dentro? A menos que eu grave essa aula, indexe ela como sendo uma aula de teoria da fórmula de Bhaskara, eu não tenho como procurar isso dentro da fala dos professores.
para, de repente, ofertar para o meu aluno todas as possibilidades de professores que falam sobre o tema e ele escolhe o que é melhor para ele assistir, tá? O que é mais aderente para ele. Vamos voltar aqui. Agora aqui é um arco de parábola e vai cair ali. Eu tenho outra API aqui. X igual a Eu pego a minha aula... 10 metros, não é? Porque ela vai ter um deslocamento em relação... Passei para o inglês. Passei para o alemão. Passei para o espanhol. Passei para o japonês. Olha a potencialidade dessa ferramenta. Sem eu ter que fazer o meu conteúdo de novo, eu universalizei o acesso a ele. Por que para isso a gente... especialmente para o nosso grupo é importante? Nós temos uma unidade do Colégio Objetivo no Japão. Imagina se eu tivesse que pegar e produzir todo o meu... Porque você pegar e passar um texto por um tradutor de texto é simples. Pega um arquivo Word e fala para ele, solta isso daqui em japonês para mim, em inglês, em chinês. Ele vai fazer. Tá? Se eu tiver que gravar essa aula e legendar ela em várias línguas, primeiro, o custo fica proibitivo. Tá? Lembrando, mantendo em mente o universo de aulas que eu tenho produzido. Só que a gente fez assim, ó. Você põe de um lado, ele sai do outro. Tá? Esse é um exemplo de inteligência artificial aportada em um único objeto educacional. É lógico, o que a gente está fazendo dentro do grupo está arranhando ainda o uso de inteligência artificial. Mas o retorno que isso dá na qualificação do processo educacional para o nosso aluno é gigantesco. E aí, se a gente trouxer isso para o viés comercial, cai no que eu falei para vocês. Eu economizo o custo da corporação sem eu ter que virar para a nossa direção e falar assim, olha, então, agora eu preciso reproduzir todo o material que eu fiz em português, eu tenho que pegar esse material e regerar ele em outra língua. Imagina a possibilidade de receber alunos de intercâmbio de fora. Você tem o material pronto aqui. Você põe e você recebe aluno virtualmente de qualquer lugar do mundo. E que ele vai poder consumir o seu conteúdo, vai poder efetivamente estudar e aprender, tá? E não se frustrar com o processo educacional. Tá? Então, é lógico, eu acho que cada um tem que pegar esses exemplos e encaixar nas respectivas caixinhas para ver onde isso cabe. Tá? Eu estou dando insights para vocês, que foram os nossos insights de uso de inteligência artificial, onde isso era aderente para o nosso modelo de negócio. Tá? Vamos lá, Ali, vamos continuar o... Acho que Troca a imagem aí, por favor, Ale. Pode continuar, Ali. Bom, então, a aplicação, essa ferramenta, nós utilizamos técnicas de linguagem natural, né? Utilizando aí a parte cognitiva da Microsoft. Aí, lembrando, voltando, por isso que a inteligência artificial e Big Data estão de mãos juntas, estão de mãos dadas. Olha a quantidade de informações que nós estamos gerando, transcrevendo esses vídeos. E as interações dos alunos, a busca que ele faz, tudo isso guardando. São ferramentas que estão em constante evolução, como o próprio professor Vanini disse. Essa aqui, desculpa. volta um, Li. Essa aqui é uma outra... Esse exemplo do player de vídeo, ele é do colégio, tá? Esse aqui é uma ferramenta que a gente fez também para o colégio, para agregar os objetos educacionais. Ou seja, é o princípio do oferecimento de um ensino personalizado. Tá? Baseado no quê? Vocês vão entender. Li, me ajuda aqui de novo. Troca aí, por favor. Aqui nós utilizamos técnicas de classificação do conteúdo, Isso. estatísticas e de aprendizagem de máquina. E como eu disse, então, o processo de ensino e aprendizagem aqui no colégio, os alunos estão com os professores, eles podem usar tanto em sala de aula e também fora. Então, eles estão em ambientes diferentes, aprendendo e ensinando. Esse aqui é um sistema que ele já está em produção no colégio, ele entrou recentemente, a questão
1 ou 2 meses atrás, tá? E ele é baseado no quê? Eu tenho um sistema de geração de provas, eu tenho um banco de conteúdo, um banco de questões de prova, mais ou menos... Cadê o Alexandre? Cadê o ponto? Quantas questões, Ale, a gente tem? 200 mil? Um pouco mais do que 250 mil questões no nosso banco de questões, tá? Agora, percebam a seguinte matemática da coisa. Eu gero conteúdo, eu produzo conteúdo, eu produzo o livro-texto, eu produzo a videoaula, eu produzo os exercícios e eu produzo o banco de questões, de prova. As provas são feitas para quê? Para eu avaliar o meu aluno, o quanto ele assimilou do conteúdo que eu produzi e passei para ele, correto? Acho que nada muito diferente disso, para isso que a gente faz uma prova. Até então, o que acontecia? Esse processo existia, eu aplicava a prova para o aluno tinha lá certo, errado, meio certo, 0,75 em questões que cabiam isso daí. Qual era a opção dele? Receber a devolutiva da prova do professor e ir lá dentro de todo o universo de conteúdos que ele tinha e tentar, por conta própria, estudar, ou procurar o professor e falar, olha, eu errei aqui. O que eu posso fazer? Vamos dar inteligência para a coisa, né? Eu coloquei para vocês no começo o número de alunos que a gente tem. A gente não tem como pegar na mão de cada um desses alunos fisicamente. Então, vamos pegar na mão de cada um desses alunos virtualmente. Vamos fazer um sistema onde o sistema identifique as deficiências do aluno e oferte para ele os conteúdos que ele deveria ter se aprofundado ou merecem ser revisitados para que ele atinja plenamente os requisitos da avaliação dele. Então, vou pegar aqui a disciplina de matemática, por exemplo. Tá? E eu peguei essa, não aleatoriamente, porque essa é a única que eu lembro de cabeça, que tem a trilha. Tá? Peguei aqui, entrei nessa prova dele. Tá? Aqui do lado, eu tenho as questões dele. Da prova dele. Discursiva, 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 objetiva, objetiva, com os respectivos acertos e erros. Eu venho aqui, na questão que ele errou. Tá? Estou na questão da prova ainda. Tá? Ele pode fazer o quê? Ele errou a questão. O sistema aponta para ele qual módulo do caderno dele está o conteúdo, a teoria referente àquela questão. Tá? Então, ele vem aqui e revisita o conteúdo dele. Pô, mas eu tenho uma videoaula vinculada a esse conteúdo? Tenho também. O sistema identificou que eu tenho uma videoaula vinculada a isso. 2 vezes A. Quem é o A? Coeficiente A desse polinômio? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Aí, vai. Tá? O mesmo esquema que eu mostrei para vocês, legenda, enfim. Pô, eu tenho exercícios extras aqui. Tá? Então, eu tenho um set de exercícios extras que eu posso ofertar para o aluno. Olha, você não respondeu a questão a contento. Rever a videoaula, passa a teoria de novo no livro-texto e faz alguns exercícios extras que eu tenho aí. E, por fim, o gabarito da questão, né? O que ele deveria ter respondido, ele não respondeu. Obviamente, essa questão eu não vou ofertar de novo para esse aluno, tá? Porque isso daqui está vinculado a um sistema de geração de prova. Eu gerei eletronicamente uma prova, a prova é aplicada fisicamente, o aluno não faz a prova eletrônica, mas um sistema gera a prova para esse aluno. Eu tenho o input da informação dentro do sistema do que ele acertou, do que ele errou. Eu guardo as métricas dos conteúdos que ele acessou ou não aqui, até para devolver para o pai dele. Olha, seu filho foi mal, eu ofertei tudo isso daqui de conteúdo para ele, mas ele não acessou a videoaula, ele não fez exercício extra, ele não foi ler o tópico do caderno que deveria ter lido, tá? Ou o inverso, não, ele fez tudo isso. Ainda assim, o sistema não vai sortear numa questão, numa prova de reforço, num exame, qualquer coisa assim, ele não vai sortear a mesma questão que ele já sorteou uma vez para o aluno. Tá?
E as questões estão, elas não são todas, não é uma coisa flat, elas não têm todos o mesmo peso, nem o mesmo nível. Elas têm questões médias, fracas e difíceis. E isso, inclusive, serve para a gente... Imagina que a gente tem lá o universo de alunos... essa questão caiu, sei lá, para 1000 alunos diferentes, em diferentes séries, em diferentes unidades nossas. E todo mundo acertou essa questão, só que ela está classificada como fácil, como difícil no nosso sistema. Pô, não é possível que eu oferte essa questão em prova para 1000 alunos, todos os 1000 acertem a questão e ela ainda seja uma questão difícil. Estatisticamente, é acertar na Mega Sena. Não, a gente traz essa questão para a mesa de novo, coloca na mão de uma banca de professores, olha, reclassifica ou olha isso daí realmente se isso está certo. Tá? E isso requalifica o processo. Ou seja, eu vou ter cada vez mais certeza e assertividade que as questões fáceis são fáceis, que as médias são médias, que as difíceis são difíceis. Tá? É difícil você fazer isso, acertar na primeira vez, com um banco de questões de 250 mil questões. Por mais experientes, por melhores que sejam os professores. Tá? Então, o sistema vai devolvendo isso para a ponta do aluno e devolve isso para a ponta do negócio, devolve isso para o viés pedagógico da empresa. Ó, legal, tá bacana, a questão realmente tá no nível adequado, não tá. Essa questão, inclusive, está na hora de sair do banco de questões, porque ela já foi ofertada para 1000 alunos num ano, 2000 no outro, 10.000 no seguinte. Não, para de usar ela, entendeu? Queima essa questão. Tá? Isso é qualificar o nosso processo de ensino. A gente não pode sentar aqui e fingir que a gente ensina o aluno. A gente tem que efetivamente ensinar e tem que medir o que a gente ensinou para ele. Porque, com perdão da palavra e do trocadilho, o nosso objetivo é colocar os alunos nas melhores universidades. E eu só vou ter certeza que eles vão entrar nas melhores universidades, os alunos do objetivo, quando eu tiver certeza que que o processo educacional deles está absolutamente correto. Sabe? Então, eu consigo garantir isso? Consigo garantir isso no universo presencial? Consigo. Tá? Mas de uma forma que amarra o próprio crescimento do grupo. Tá? Aí entra aquela história que eu falei para vocês. A gente precisa conseguir ofertar com a mesma qualidade que a gente oferta dentro do presencial, no virtual. E aí eu estou trazendo benefício financeiro para o negócio de novo. Eu consigo ter certeza que a experiência do meu aluno, eventualmente de um convênio do objetivo, que não é uma unidade própria, vai ser a mesma experiência de um aluno que está sentado na unidade nossa da Avenida Paulista. Tá? É isso que para isso que a gente está usando inteligência artificial dentro do grupo. Vamos lá, Lili. Pode trocar aí. Já foi, né? Essas aqui são as fases do projeto, então, para a implantação da trilha de aprendizagem, né? Onde é possível o ensino personalizado, uma aprendizagem adaptativa. Então, fizemos pesquisa de mercado, investimento em infraestrutura tecnológica, reunião sempre com a equipe pedagógica, juntamente com a equipe de TI, planejamento, distribuição das tarefas, todo o desenvolvimento do projeto, as revisões do projeto, aprovação da direção e da coordenação e a conclusão da plataforma. É uma plataforma que está sempre aprendendo, né? Que a gente está aprendendo com os alunos. E, então, ela está em constante atualização. Então, aqui são os conteúdos, eles são extraídos diretamente do material impresso, tem toda a indexação do conteúdo, feita por uma equipe própria nossa de desenvolvimento, pela equipe de professores e coordenadores nosso do colégio. E também a plataforma oferece estatísticas e feedback diretamente com os alunos. Como ele está, o percentual de acerto, ele tem tudo isso. E conforme o professor Vanini mostrou, ali do lado quando ele demonstrou a ferramenta,
Nós temos os objetos educacionais, né? Então, nós temos o objeto que é o conteúdo, são as apostilas. Temos o nosso banco de imagens. Temos mais de 100 mil exercícios, todos os objetos de aprendizagem. Temos as mais de 10 mil videoaulas, usando aqui a API de transcrição. Temos também jogos, também, como um objeto de aprendizagem. Tudo isso, então, a gente utiliza na aprendizagem adaptativa. Uma outra ferramenta que está em uso, o professor Vanini vai falar, mas nós utilizamos linguagem natural e aprendizagem de máquina no chatbot. Lembra aquela história que eu falei para vocês guardarem do jogo de dama? A gente criou um bot para... E aí, a gente está falando agora, saímos do universo colégio, indo para a esfera de ensino superior. A gente criou um bot para atendimento. Tá no site, está na homepage do site da Unip. Tá? Qualquer um pode entrar lá e ver como é que funciona. E assim, você tem que dar o chute inicial na inteligência artificial. Não adianta você pegar o engine de qualquer que seja ele e falar assim, olha, a inteligência artificial ela já nasce esperta. Não é assim que funciona. Tá? Nesse caso, a gente usa o Watson da IBM para o bot. Então, o que a gente fez? A gente criou inicialmente uma árvore de decisões básica. Olha, pergunta e resposta. Se perguntarem isso, você responde isso. Se você não conseguir, se perguntarem isso de outras 5 formas, você também responde isso. Se perguntar de uma forma que você não conheça, você, desculpa, e transfere o atendimento desse aluno ou não aluno para um atendimento humano. Tá? O que foi legal? A gente implementou, isso daqui está rodando aqui, uns 3, 4 meses já no ar, né? Então, a gente pegou algumas questões chaves e fez exatamente isso. A gente programou a árvore de decisão básica. Você responde esse tipo de pergunta que a gente pensou algumas lá da nossa área de atendimento, com dúvidas mais comuns, enfim. Você vai perguntar isso, você vai responder isso, talvez dessas 5 maneiras que te perguntem. E como é que a inteligência artificial trabalha? Tá? Eu não tenho a pretensão de vir ensinar ninguém a isso. Até porque eu não domino muito esse assunto. Mas, como é que funciona? Você ensina, inicialmente, o motorzinho de inteligência a responder. Tá? Então, ele vai ter 100% de certeza que ele está respondendo a pergunta de forma correta se aquilo que você perguntou estiver 100% encaixado numa daquelas 5 possibilidades iniciais que você deu. Só que a gente sabe que existem, para cada pergunta, existe N maneiras de você perguntar a mesma coisa. Aí entrou uma sexta maneira de perguntar uma dessas questões lá. Tá? O bot identificou que existe uma probabilidade de tantos por cento, de 10% naquela pergunta que o cidadão me fez, de ser aquilo que ele estava programado para responder. Então, vamos supor, ele arriscou. Só tinha 10% de chance de ser aquilo. Ele responde. E aí você chega e agradece o bot. Legal, obrigado. Ajudou. Pô, ele pega e assume aquilo como, então aprendi mais um jeito de responder. Tá? Ele faz isso da primeira vez? Não. Ele vai guardando isso, e se tiverem 10 pessoas com os mesmos 10% de chance de querer saber uma coisa de uma forma diferente, de uma pergunta diferente que fizeram, e os 10 devolverem, legal, obrigado, você me ajudou, aí ele encaixa aquilo automaticamente como uma possibilidade de resposta válida. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Você perguntou, ele respondeu, não é nada disso que eu queria, você não sabe de nada, você é burro. Por que eu falei isso? Não é à toa, porque existem APIs de análise de sentimento. Tá?
que você aplica em cima da linguagem natural para saber se a pessoa está contente, se a pessoa está triste, se ela está satisfeita com o que você está respondendo. Não é como a gente aprende. Basicamente, na vida a gente não aprende assim. Tá? Pô, você pergunta um negócio e o professor fala para você, não, moleque, não era isso que... Não tem nada a ver com o que você está perguntando. Ou, parabéns, é isso, legal, tal, pô. O processo de aprendizado é isso, tá? Não o processo de aprendizado formal, o processo de aprendizado das coisas. Tá? E o que a gente observou? Depois de 40 dias, o bot estava conseguindo responder essas questões chaves sozinho, de 15 maneiras diferentes. A gente programou 5. As outras 10 ele aprendeu sozinho. Tá? Isso é a inteligência artificial atuando. Tá? Então, você ensina ele a responder inicialmente o que ele não sabe, você ensina ele o bot criancinha, ele vai amadurecendo em função das interações que ele vai tendo com as pessoas e vai te devolvendo de uma forma mais assertiva. Para quem não lembra, a Microsoft fez um experimento acho que o ano passado... 2014. A TAI. Eles criaram um bot... E colocaram esse bot de cara para o mundo. Olha, você podia perguntar o que você quisesse para ele. Eles não treinaram nada. Eles plugaram isso num knowledge base, no Twitter. E eles plugaram o bot lá e ele ia pegando coisas aleatórias. O bot virou misógino, ele xingava todo mundo, enfim, apoiava Hitler. Ele apoiava Hitler. Foi uma coisa maluca, entendeu? Virou racista. Você vê, ele aprendeu. Isso é um aprendizado. Aprendizado de coisas erradas, mas ele aprendeu sozinho. Tá? Por quê? Porque não era um ensino, você não tutorou o ensino dele, né? Você largou ele do mundo. E provavelmente isso aconteceria com qualquer pessoa viva, né? Larga ele no mundo e fala, filho, vai aprender. Se ele cair, às vezes, num lugar que tem pessoas boas, ele vai aprender coisas boas. Se ele cair no mundão aí, provavelmente ele sai atirando nas pessoas por aí, entendeu? Nada muito diferente. Então, a experiência de inteligência artificial, ela está baseada na nossa própria experiência de aprendizado, na nossa própria experiência de inteligência. Tá? E isso é fato, a gente observa isso. A gente tem uma equipe por trás do bot monitorando as interações dele com todo mundo. Tá? Por quê? A gente tem que fazer correção de rota. Existe uma programação que você faz, que é essa liberdade que você dá para o bot aprender. Olha, eu deixo você completamente livre para você aprender o que você quiser aqui ou não. Eu vou dosando aqui de forma que eu diga o quanto ele pode aprender sozinho e baseado naquilo, não. Aí, se você não aprendeu sozinho isso, sou eu que vou ter que te ensinar para você não aprender coisa errada, menino, entendeu? E é isso que a gente faz. A gente tem uma equipe de gente monitorando o tempo todo. É lógico, eu monitoro 100% das interações, impossível, tá? Mas a gente, por amostragem, a gente vai vendo o que o bot está fazendo. Outra coisa legal, a gente pegou tudo que foi feito ao longo desses 4 meses e submeteu às APIs de análise de sentimento. E a gente esperava uma enxurrada de devolutiva, assim, olha, tem muita gente xingando o bot, muita gente metendo pau no bot. Não, cara, um número muito pequeno de pessoas realmente xingando o bot. E o que é legal, o inverso também é verdadeiro. Muita gente agradecendo. Então, você vai conversando com o bot, tem gente que não percebe que está conversando com uma máquina. E tem gente lá, obrigado, você me ajudou muito. O nome do nosso bot é Lucas, né? Ô, Lucas, valeu, obrigado. O que tem de resposta desse jeito é muito interessante você ver o comportamento humano na relação dele com a máquina. Tá? Isso é um sinal que a gente está no caminho certo. Tá? Por legislação, eu sou obrigado a informar as pessoas que interagem com o bot que ele está interagindo com uma máquina. Tá? Agora, se a pessoa acredita naquela informação que eu estou dando, é outros 500. Tá? Ou a pessoa é muito educada e está lá, olha, obrigado, Lucas, você é muito legal, mesmo você sendo uma máquina, você é muito legal. Tá?
ou ele não acredita e acha que não, esse negócio de inteligência artificial não existe, tem alguém lá atrás respondendo em nome do Lucas. Tá? Eu vou passar para vocês agora, eu vou mostrar alguns dados dessa operação, desses 4 meses do bot. Tá? Nesses 4 meses, ele atendeu 136.100 pessoas únicas. Tá? Ou seja, ele não repetiu, eu não tenho 2 vezes a mesma pessoa contada aqui dentro. Com 1.490.600 e tralalá interações. Tá? O que é isso? A gente tinha... a gente tem um call center próprio lá dentro da empresa, tá? Com 50 pessoas. Quantas pessoas eu precisaria para atender em 4 meses 140.000 pessoas? Porque entenda o seguinte, a pessoa não liga lá no meu call center e fala assim, olá, como vai? Eu estou bem, e desliga o telefone. Ela liga querendo saber de curso, onde tem, o que ela tem que fazer, o que ela precisa para o processo seletivo, se o curso é reconhecido, se não é, se tem aula prática, se não tem, enfim. E a conversa vai. Tá? Isso, volta um slide ali, por favor. Isso aqui é ganho de escala. Tá? Isso aqui é ganho de escala. Eu consigo ter um bot bem treinado que vai atender um número ilimitado de pessoas 24 horas por dia. Tá? Monta uma operação dessa, de uma empresa de grande porte como a nossa, para você atender 24 horas por dia. E eu não vou nem falar um número indeterminado de pessoas, porque essa escala não cabe num prédio para a gente, não cabe nesse galpão aqui para a gente colocar uma mesa para cada um aqui dentro, para que possa atender, sei lá, quantas ligações caírem aqui. Isso não existe. Tá? Aliás, se existisse os call centers de qualquer empresa, você ligaria e nunca daria ocupado e nunca teria fila de espera. Né? Essa é a prova maior que essas operações não estão dimensionadas para dar vazão à quantidade de ligações que entram. Nossa senhora, o que é isso? Eu não consigo enxergar. É a faixa etária da interação com o bot. Tá? Aqui é esperado que você tenha. Tá? Eu tenho homem e mulher, tá? Por faixa etária. De verdade, eu não consigo enxergar porque eu estou muito perto aqui. De 15 a 24 anos, de 25 a 34, de 35 a 44. Agora, interessante é isso. Tá? Esse é o universo de pessoas que não está habituado a lidar com essa tecnologia. E que hoje está crescendo isso, lida de uma forma natural. Tá? É uma faixa etária que precisa ter um atendimento humanizado. E a gente percebe cada vez mais, é lógico, o nosso tempo de operação é muito pequeno, são 4 meses aí. Mas a gente percebe cada vez mais que as pessoas têm naturalmente trocado, estão predispostas a trocar o atendimento humano por um atendimento eletrônico. Desde que bem feito e desde que remeta ao atendimento humano. Tá? Então, eles têm que ter a impressão que estão lidando com o ser humano, com o mesmo tato, com a mesma educação que você teria num atendimento humano, e aí você, naturalmente, se migra de um universo para o outro. Isso é fato. E, por último, a gente fez um sistema lá dentro, que a gente chama de Unip Analytics, que são dashboards. Sabe? O que são dashboards? São relatórios, são visões que consolidam alguns estudos nossos de qualquer métrica que você queira encaixar aí. Tá? Passa mais um livro. Passo. Só vou colocar, então, aqui para tomada de decisão. E a gente utiliza técnicas de mineração de dados, clusterização e tecnologias de visualização, que é o Unip Analytics, e de transformação de dados. A quantidade de dados é muito grande, a gente tem que transformar da carga em um outro ambiente, porque, senão, a ferramenta ninguém nunca conseguiria utilizar. Passa mais um, depois você volta Tá. isso daí. Não, mais um ainda. Isso daqui, ó. Depois você volta naqueles Tá bom. dois. Qual que é o grande drama das instituições de ensino hoje? É retenção.
Tá? E, invariavelmente, você percebe tarde demais quando você perdeu o seu aluno. Tá? E a gente tende a analisar isso de uma forma muito simples. Tá? Eu perdi o aluno porque ele não tinha grana para pagar mais. Então, aqui não dá. Ele não tinha... O que não necessariamente é verdade. Tá? Principalmente no universo do EAD, onde o ticket médio é muito mais baixo do que numa universidade presencial. Então, a tendência de evasão por não pagamento, o peso da evasão por não pagamento é muito menor do que pela não aderência ao modelo educacional. Tá? Só que eu preciso acompanhar a vida acadêmica desse aluno. Tá? Eu não posso ficar só acompanhando a vida financeira dele. Boleto está pago ou não? Tá? Então eu vou assumir que todo mundo que pagou o boleto não vai evadir do meu sistema? Não é verdade, porque a gente olha no final do semestre, a gente vê gente completamente adimplente que não renova a matrícula para o semestre seguinte. Tá? E aí, quando a gente... Isso deu alguns insights para a gente, né? Vamos começar a olhar o que esse cara fez dentro do nosso ambiente. Ele fez prova... E aí a gente começou a se deparar com umas situações meio bizarras, né? O aluno está adimplente, fez prova, mas nunca acessou um conteúdo lá dentro. Como é que pode isso? O cara paga, vai no polo e faz a prova? Tem gente que faz isso. Tá? Esse cara é um aluno legal? Não é. Não é também. Porque ele fica lá. O dia que ele pegar uma prova mais difícil, ele pula fora. Porque ele não vai ter condição de responder. O dia que ele pegar um conteúdo que ele não domina, ele vai pular fora. Tá? Mesmo ele podendo fazer isso. Só prova, pagar e faz prova. Tá? A gente oferta o conteúdo. Mas para a gente não é o que basta. O importante é ver quanto ele está engajado na nossa plataforma. Então a gente vai lá e olha... ele acessou o ambiente virtual dele? Acessou. Há quanto tempo é o último acesso dele? Um aluno que está mais de 15 dias sem colocar a mão no computador para entrar, para assistir uma videoaula, para responder um exercício, para fazer alguma coisa, esse cara você precisa puxar a orelhinha dele, né? A gente pede para o tutor ligar para ele, meu amigo, o que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Você está com alguma dificuldade? Estou vendo que faz 15 dias que você não entra no ambiente. Por quê? Prova não acontece o tempo todo. Agora, estudar, o cara tem que estudar o tempo todo. O conteúdo está lá sendo ofertado o tempo todo para ele. Tá? Ele tem uma semana para fazer prova. Agora, eu preciso medir o que está fora dessa uma semana. Tá? Aí a gente volta na discussão inicial. O nosso EAD tem 150 mil alunos. Qual o tamanho do departamento de tutoria que eu precisaria ter dentro da empresa para cuidar de 150 mil alunos? Eu preciso ter alguma coisa que moa essa informação, mastigue essa informação e solte um alerta para o tutor. Olha, e aí, o interessante também da inteligência artificial é você fazer o reprocessamento de dados antigos. Porque você precisa criar coeficientes de parâmetro, por exemplo, da evasão. A gente pega de anos anteriores e você começa a analisar tudo isso, porque não mudou o ambiente virtual, as videoaulas são as mesmas, o modelo de prova é o mesmo, o modelo de pagamento é o mesmo. Então, você pega aqueles caras que não são alunos atualmente matriculados e analisa os evadidos. Pega todo mundo que evadiu e analisa. Por que esse universo de, 10 mil alunos evadiu? Vamos ver quem estava adimplente, quem tinha feito prova, quem estava engajado na plataforma. Tá? E aí você começa a definir faixas de corte de risco. Então eu entendi que um cara que não acessa o ambiente, não faz prova e não paga, ele está no risco 10 de pular fora da minha instituição. O outro que acessa uma parte do conteúdo, faz uma prova, deve uma ou outra parcela, caiu um pouquinho mais. Entendeu? E aí você vai criando faixas de alerta para as áreas da empresa. Tá? Por quê? Aí você tem que disparar um alerta pedagógico para a tutoria e falar, olha, pega esse cara pela mão porque ele não engajou no processo educacional. Para a área financeira, olha, o cara está engajado no processo educacional, mas vê lá porque ele está com dificuldade de pagar.
Então, vamos ser proativos, vamos propor alguma coisa para ele, ver qual a dificuldade dele, para que a gente não perca esse aluno. Tá? São tratamentos distintos para o mesmo problema e para o mesmo aluno. Tá? Quer voltar lá, Ali? Quero, acho que é só interessante mostrar, nós temos vários sistemas, inclusive sistemas externos com informações do Ministério da Educação, e a gente processa diário quase 2 bilhões de linhas de registros, todos os dias, e isso é um crescimento diário. Cada vez que mais dados são gerados e mais dados a gente começa a colocar nessa ferramenta, que só se beneficia de tudo que o Vanini falou até agora, da aprendizagem adaptativa, do chatbot, esse aqui, que é mais para uma tomada de decisão. Quanto mais dados, melhor para nós. Gente, isso é dado real, tá? 2 bilhões de linhas de informação por dia, tá? 2 bilhões de linhas de informação por dia entram novas todos os dias no nosso sistema. E temos outros relatórios. Então, aqui a gente usa... Esse aqui a gente faz uma extração, enfim, eu já falei quais as técnicas que utilizamos. E tem outras visualizações. Ah, isso é muito legal. Essa é legal. Isso é muito legal. O que a gente fez? A gente internamente, aí começa aquele debate sem muita base prática da coisa. Pô, a gente está perdendo aluno. Aí começa eu acho que o aluno não gosta do nosso material. Eu acho que o aluno não gosta da nossa videoaula. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Pô, vamos parar de achismo, né? A gente precisa começar a sair do achismo para o certezismo, né? O que a gente fez? Fez um negócio muito simples, estrelinha do YouTube. A gente pegou o nosso universo de... para quem perdeu o começo da história toda aqui, eu mostrei as unidades de negócio que compõem o grupo. Tá? Então, eu vou pegar aqui as 3 principais unidades de negócio de ensino superior, que é o EAD, a Unip presencial e as faculdades associadas. Não faria muito sentido eu produzir uma videoaula para o EAD e depois gravar a mesma videoaula para a Unip presencial para atender os 20% do curso de administração, que eventualmente pode ser feito à distância, e os 20% do mesmo curso de administração que é ofertado aqui nas faculdades associadas. Mas são 3 públicos distintos. Tá? Meu aluno do EAD não é o meu aluno do presencial, até porque o ticket médio de um e de outro é diferente. O meu aluno das associadas é um aluno que está numa outra condição. É uma operação nossa que acontece no Nordeste. Tá? Para situar vocês, os campos nossos de Unip presencial são situados em São Paulo, com exceção de Brasília, Goiânia e Manaus. Pô, então... legal, Vaninho, você podia fazer isso só para o EAD, são 1.200 polos. Podia. Tá? Mas aí eu tenho 150 mil alunos do EAD e tenho 200 e poucos mil alunos aqui do presencial e tenho 60 mil alunos aqui das associadas, consumindo o mesmo objeto educacional. Pô, vamos colocar 3 pessoas diferentes para avaliar a mesma coisa. E vamos ver se a percepção se mantém. Tá? O aluno podia avaliar de 1 a 5 estrelas o vídeo. Tá? A gente está falando só do objeto educacional videoaula. E, para nossa surpresa, vamos lá em cima. Ó. A gente teve 1.448.000 notas atribuídas. Tá? Isso corresponde a 75 mil alunos, ou seja, mais ou menos metade da minha base de alunos do EAD atribuiu alguma nota em alguma videoaula. Tá? Foram avaliadas 697 ou 657, eu não... Quanto? 97. 97 disciplinas diferentes dos 39 cursos que a gente oferta na modalidade EAD. Pô, isso é muito representativo. Aí eu tenho lá 60 e poucos por cento, 66,5% lá, que deram nota 5 no vídeo. Tá? Só que assim, a gente não colocou a nota para o aluno dar a qualquer tempo. Ele é obrigado a assistir o vídeo todo, e quando ele chega no final do vídeo, que eu disponibilizo o módulo de atribuição de nota. Tá? Então, também não adianta o aluno pegar e arrastar o timecode do vídeo para o final, para ele... eu quero só dar a nota e... Não, a gente preveu alguns mecanismos para ver
se efetivamente o aluno assistiu aquela aula inteira para a gente ter uma nota válida dele, né? Para a gente assumir aquilo como uma nota válida. E vocês observam que a percepção do aluno da Unip presencial e das associadas se mantém a mesma. Ou seja, eu tenho um problema no objeto educacional videoaula? Não, não tenho. Definitivamente eu não tenho. Eu posso ter problemas pontuais. E aí depois a gente vai abrindo isso daqui, tá? Eu não trouxe essa visão para vocês, mas a gente pega aqui o aluno que deu 1 aqui, o aluno que deu 1 lá e o aluno que deu 1 aqui, e eu vou querer saber aonde esse cara deu 1. Tá? Então, aí a gente começa a descer e a gente, de repente, liga para esse aluno, cruza isso com os dados dele. Pô, meu, esse cara é um cara que está pagando, está fazendo prova, está acessando o ambiente educacional e está dando 1. Pô, o cara está engajado no processo educacional. Então, vamos olhar aquela aula, porque realmente ela pode estar ruim. Então, isso daí é mais uma métrica que pode melhorar o nosso processo. Tá? Só que foi muito bacana para a gente. E a gente pretende colocar isso para os outros objetos educacionais que a gente tem aí. E aí, para amarrar essa conversa toda aqui, a questão de 1, 2 semanas atrás, o LinkedIn soltou uma informação sobre os 5 maiores perfis educacionais dentro do LinkedIn no mundo. Tá? Qual a ordem de grandeza? 90 mil perfis educacionais mapeados dentro do LinkedIn. A Unip ficou em 4º. Primeiro, FGV. Segundo, Harvard. Terceiro, Faculdade de Fênix. Universidade de Fênix, 4º Unip e 5º MIT. Tá? Por que é legal? Tá? Pô, a gente sabe que isso aqui é uma plataforma de relacionamento profissional. Tá? Não é só volume de gente que a gente coloca no mercado. Tá? A gente consegue saber desses caras quem está empregado e quem não está, e aonde eventualmente estão. Tá? Isso também é mais uma métrica de quão eficiente é o nosso processo de ensino superior. Pô, meu, porque você forma o aluno no colégio para quê? Para colocar ele numa faculdade boa. O cara entrou na faculdade, entrou na Unip, você forma ele para quê? Para colocar ele num emprego bom. Pô, se o cara está no emprego bom, ou seja, o meu processo educacional superior está funcionando. Tá? Por que isso é interessante? Porque a gente não é, e vamos colocar na perspectiva correta, a gente não é o maior player educacional do Brasil, a gente é o 3º maior player educacional. Então, seria natural que eu tivesse um perfil educacional no LinkedIn da Estácio maior do que o da Unip. Seria natural que eu tivesse um perfil educacional no LinkedIn da Croton, da Anhanguera, maior do que o da Unip. E isso não se reflete na realidade. Tá? De duas uma, ou as pessoas formadas nessas instituições não indicam da onde vieram, o que é uma possibilidade, inclusive, para a gente, tá? Ou alguma coisa que me foge aí. Tá? Então, isso, para a gente, é um motivo de satisfação muito grande. A gente achou muito legal isso daí. Apesar de não é um prêmio institucional, é só um reconhecimento de uma plataforma global, mas para a gente é um motivo de muita felicidade aí. Eu acho que também vale que, com certeza, eles usaram técnica de inteligência artificial para chegarem nesses números, e nós também, porque é possível ter conector com o LinkedIn para saber onde está empregado, onde não está, mas aí é outro assunto, são trabalhos futuros nossos. Acho que é isso. Muito bem. Obrigado, Obrigada, gente. parabéns. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Professora não, gerente. Também professora da Unip também. Também professora também, né? Várias funções. Foi realmente uma palestra ótima. Obrigada. Ficou alguma Obrigada. dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eles estão aqui à disposição. Não, né? Obrigadinho. Até eu fiquei surpresa, viu, Vanini? Parabéns. Eu que estou na empresa há tanto tempo, não sabia que a gente estava tão avançado assim. Olha, Tá sim. parabéns. Tem bastante coisa nova para vir ainda.